Bem-vindos ao Tempo contra o Tempo, um podcast apresentado por mim, Raquel Varela, historiadora e coautora com o coletivo Kairos. Aqui queremos debater a sociedade e o mundo com toda a calma, contraditório, profundidade e liberdade que a urgência da transformação e da imaginação de uma nova forma de viver exige. Olá a todos os ouvintes do Tempo contra o Tempo. Estamos de volta, sempre à quinta-feira, e esta semana, como prometido, eu tenho de novo comigo o António Garcia Pereira e o Adriano Zelhão, para continuarmos uma conversa que ficou pendurada da semana passada e que tinha várias interrogações. Entre elas, eu recordo se as classes médias são, por inerência, fascistas e qual é a diferença entre classes médias e pequena burguesia e qual é a consequência para a sociedade portuguesa atual. Se todas as crises económicas desembocam no fascismo, ou seja, se a crise económica... Qual é o papel da crise económica no fascismo? O que é que se faz quando há uma ameaça fascista? E, portanto, a grande pergunta hoje é que tipo de alianças e onde é que essas alianças se podem ir buscar, e o papel dos direitos, liberdades e garantias e a discussão em torno da revisão da Constituição. António, Adriano, bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Espero não me ter esquecido de nenhuma questão fulcral. Se vocês me permitem, antes de abrir aqui a nossa discussão e tentá-la levar o mais profundo possível aos nossos ouvintes, fazer aqui um pequeno introito. Este programa está a ser gravado eu costumo sempre ter uma rúbrica que se chama A História do Povo, e com este interregno dos nossos debates deixei-a, mas gostava de fazer aqui uma introdução histórica, porque este programa está a ser gravado no dia 10 de junho, e não deixa de ser relevante que a sociedade portuguesa celebre de norte a sul do país, em cada associação, nas ruas, o 25 de Abril, e se esteja a borrifar para o 10 de junho. E eu não posso deixar de ressalvar que o 10 de junho significa, evidentemente, uma celebração das classes dominantes, da burguesia. Porquê? Porque o Estado-nação moderno, a burguesia só existe e só consegue derrotar a nobreza porque cria o seu Estado-nação moderno. O que é que isto significa? Significa um aparelho repressivo, um exército, ou seja, tirar as armas ao povo e às guardas nacionais, o que fizeram ao longo do século XIX nos vários países, em Portugal também. Significa criar um banco capaz de emitir dívida pública que de facto é privada. Significa criar um sistema de impostos que possa pagar essa dívida pública e, evidentemente, claro, há coisas que são mais facilitadas para um Estado do que outros, como é o caso de Portugal, ter um território e uma língua unificada, mas há Estados-nação burgueses que não têm os territórios totalmente fechados nem uma língua única. Basta olhar o caso aqui do Estado espanhol, e, evidentemente, ganhar os corações e mentes. Ganhar os corações e mentes foi aquilo que a burguesia tentou fazer ao longo do século XIX, criando aquilo que o Benedict Anderson chamava, no seu livro magnífico, as comunidades imaginadas, ou seja, é preciso imaginar a nação. Isso se faz criando um teatro nacional, uma ópera nacional, um hino nacional e uma bandeira, e muitos outros fatores. E é muito interessante que em Portugal este dia não é muito, além de ser muito interessante, para nós é também, para mim, é muito revelador da incapacidade da burguesia generalizar o seu modo de vida, ou seja, convencer que o poder da burguesia, da sua parte, dos seus partidos, é de todos. Há países onde isso é mais fácil. Em Portugal tem sido mais difícil porque, de facto, as classes trabalhadoras, ou seja, a burguesia nunca foi nacional e popular, ao contrário, por exemplo, da França nos seus primórdios. Daí todo este aparato extraordinário do 10 de junho, a que ninguém liga nenhuma e as pessoas aproveitam para ir para a praia e bem. Queria também fazer outro introito
enviando a solidariedade aos membros da flotilha de Gaza, presos, detidos em águas internacionais, até agora, quando estamos a gravar, incontactáveis, pelo Estado de terror israelita, que continua não só à frente da extrema-direita e do neofascismo no mundo. Netanyahu é uma das principais figuras desta nova internacional da extrema-direita, como a cometer as maiores atrocidades. E lembrar aqui, embora ainda seja cedo para balanços, que o movimento pela libertação da Palestina está a ganhar contornos de um movimento muito semelhante àquele que foi contra a luta contra a guerra do Vietnã, ou seja, um contorno, uma centralidade internacional do ponto de vista da defesa das classes trabalhadoras. E a prova disso são a convivência entre estudantes, lutas LGBT, setores religiosos pró-Palestina, sindicatos em França, todos erguendo a bandeira da Palestina, ou agora no levantamento dos trabalhadores mexicanos contra a brutalidade das inspeções e das expulsões, que carregam ao lado da bandeira mexicana, nos Estados Unidos, evidentemente, em Los Angeles, também a bandeira da Palestina. E, portanto, a Palestina tornou-se, de facto, este coração unificador de um movimento internacional e internacionalista que eu creio, evidentemente vamos precisar de algum tempo para perceber, que só é equiparável àquele que foi o movimento contra a guerra do Vietnã, ou seja, como é que a luta contra o imperialismo e o militarismo norte-americano, da União Europeia, se transforma numa luta pela emancipação de todos os trabalhadores. Bom, feito este introito, queria, antes de mais nada, e para que eu não fique aqui numa posição dominante face aos assuntos que introduzi, pedir-vos um curto comentário sobre esta introdução, se calhar, se quiserem fazer algum comentário sobre o que eu acabei de dizer, e depois passamos à nossa conversa. Adriano, comece por ti. Em primeiro lugar, bom dia aos dois. Em primeiro lugar, talvez o que seja mais apropriado dizer é que nós vamos falar do fascismo e da luta contra o fascismo. Neste momento, a primeira linha da luta contra o fascismo é a luta contra o Estado sionista e a destruição que ele está a praticar do povo palestiniano, como tu disseste, e com toda a razão, essa é hoje em dia a primeira linha da luta contra o fascismo. É defender um povo que está em vias de extermínio, por outra, que luta contra o seu extermínio, contra um Estado que lá foi posto com esse objetivo, o sionismo. No caso de Portugal, evidentemente que continua a ser, e há uma ligação também, continua a ser a data em que a grande maioria dos trabalhadores e dos jovens deste país reconhecem o seu dia, continua a ser o 25 de Abril e não o 10 de Junho, como tu disseste. É isso que fundou a esperança numa sociedade, numa nova sociedade em Portugal. Muito obrigada. António. Bom dia de novo. Eu concordo que não pode deixar de se referir, quando se fala em luta contra o fascismo e contra o nazismo, referir a luta do povo palestiniano com um apoio que cresce por todo o mundo contra o genocídio sionista que está em curso e contra a cumplicidade dos governos, designadamente do governo português, que tem as mãos tintas de sangue. E é preciso dizer as coisas com as palavras todas. Eu acho que uma das características do atual estado de coisas no nosso país é precisamente por se não debaterem ideias com a firmeza que se impõe, e isso ter sido substituído
frequentemente, por força em particular dos fascistas e dos nazis e neonazis, pelo discurso do ódio e pelo insulto pessoal, não se chamarem as coisas pelos nomes. E aquilo que nós temos hoje é um conjunto de governos, designadamente europeus, que têm a mania de invocar que são a pátria da humanidade, da cultura, do humanismo, a serem cúmplices ativos no genocídio de um povo, cometido com os maiores e mais graves requintes de malvadez. E, portanto, é preciso dizer que aquilo que se está hoje a passar em Gaza e também na Cisjordânia é uma reedição feita pelo governo sionista de Israel, é uma reedição daquilo que Hitler e o Terceiro Reich fez. E por isso eu acho que, de facto, essa é a primeira palavra. Segundo, dizer que o movimento popular contra medidas e políticas fascistas ou neofascistas, todavia, não se resume apenas a essa. Aquilo que se está a passar neste momento em Los Angeles, por exemplo, é muito significativo, porque o governo de Trump manda avançar não só a Guarda Nacional, manda avançar contra a própria posição do governador do Estado e do mayor da cidade. Manda avançar primeiro a Guarda Nacional e agora mesmo forças militares para reprimirem os manifestantes que protestam contra uma série de prisões sem culpa formada, brutalmente efetuadas, com uma lógica xenófoba e enfim, racista também por trás. E esse movimento parece-me também um movimento muito importante. Terceiro ponto. Bom, 10 de junho, primeiro o povo português, ao contrário do que muitos pretendem fazer crer, tem memória e, portanto, o 10 de junho foi durante décadas o dia da raça. Era assim que era designado. Era o dia arvorado pelo regime fascista de celebração do regime e da afirmação da superioridade da raça branca, que era um dos aspectos da ideologia defensora do Império Colonial e da dominação colonial e da efetivação da guerra colonial contra os movimentos de libertação dos povos das colónias. Primeiro ponto. Segundo ponto, de facto, eu diria que mais do que o 25 de Abril, que é uma data que é celebrada e com razão, deve ser celebrado o 1º de Maio. O 1º de Maio é o dia da luta dos trabalhadores, que tiveram que derramar muito e têm ainda hoje que derramar muito sangue, suor e lágrimas em defesa dos seus direitos. Mas o 10 de junho sempre foi uma data, digamos, conotada e ligada a uma operação de propaganda do regime fascista e completamente desprezada e odiada pela esmagadora maioria do povo português. Não obstante a recalchutagem pseudo-democrática feita no pós-25 de Abril, relativamente a essa mesma data. Depois, eu acho que nós temos que definir como é que vamos entrar 5 temas para menos de 1 hora. É uma ambição desmedida. É uma ambição grande. É uma ambição grande. Mas eu diria que uma das coisas que hoje está patente... Na verdade, eu esqueci-me de um tema e que ficou prometido aos nossos ouvintes na nossa conversa, que foi o tema da imigração. Muito bem. Mas eu queria só referir o seguinte, e liga-se a isso, 2 notícias que de última hora, digamos assim, do último dia, mas que são bem elucidativas da situação política que nós hoje vivemos. Por um lado, torna-se cada vez mais evidente que a política que o PS se prepara para consagrar de forma completamente aberta é em nome de ser um partido responsável e não do bota abaixo, conforme é dito, pela boca do José Luís Carneiro. As propostas que está a apresentar são as propostas de viabilizar a política do governo PSD. E a política do governo PSD é a política do Chega, sem, digamos, os traços mais repulsivos, mas no essencial a política do Chega. E
vemos, por um lado, José Luís Carneiro a defender que a economia portuguesa precisa de um choque de competitividade, que é exatamente a mesma conversa dos teóricos da Troika. Portanto, para esta gente, todos nós sabemos o que é que significa o choque de competitividade no campo do trabalho, isto é, a facilitação e o embaraçamento dos despedimentos e da contratação precária, o abaixamento dos salários, que já são uma miséria. É preciso dizer, há um estudo muito recente do economista Eugênio Rosa que demonstra, com base nos dados oficiais, quer portugueses, quer do Eurostat, que o custo hora, digamos, salários, taxa social única, outros custos administrativos, das apólices dos acidentes de trabalho, etc., é, em Portugal, menos de metade da média da zona euro. E, portanto, nós temos um patronato que passa a vida a queixar-se dos custos salariais e nisso incluindo designadamente as contribuições para a Segurança Social e apresentando propostas no sentido da diminuição ou até da eliminação desses custos. E é isto que é o choque de competitividade. Quando nós vemos um partido da oposição que se diz socialista a dizer que é isto que é preciso fazer, estamos conversados relativamente a esta matéria. Segundo ponto, e ligando à questão da imigração, bom, o Chega começa já a deixar cair a máscara relativamente ao essencial das matérias. E a primeira coisa em termos de imigração, para além da continuação daquele discurso racista básico, é a da apresentação de uma proposta e o confronto do governo com essa proposta da proibição do reagrupamento familiar. Portanto, o que é muito curioso, porque há vários estudos a indicar que no Partido Fascista Chega, que é o partido irmão de Bolsonaro no Brasil, houve uma ampla população de trabalhadores brasileiros, bastante manipulados pelas igrejas evangélicas, tudo indica, que votaram no Chega e que agora não vão poder ter reagrupamento familiar. António, eu vou roubar-te um bocadinho a palavra e devolver-te depois para introduzir aqui uma questão que... deixa-me só dizer, Raquel, o seguinte. Obviamente, Gaza, para além do genocídio, aquilo a que nós assistimos e que é uma demonstração da hipocrisia dominante neste momento, é um assalto, é um rapto, é uma detenção feita em águas internacionais por forças militares de um país relativamente a uma embarcação que transporta armas temíveis, como seja géneros alimentares, designadamente, e, portanto, é um crime punido por todas as regras de direito internacional. Veja se há alguém ou alguma instância que abre sequer a boca para, nem que fosse formalmente, condenar o Estado de Israel por mais este crime. António, e eu acho que vou conseguir aqui nesta minha ideia juntar as duas coisas. Porquê? Eu tenho tentado introduzir no debate público, em algumas notas e intervenções, a ideia de que a esquerda se vai fazer da defesa da Constituição da República Portuguesa a sua bandeira principal contra o fascismo, vai perder. E acho que o que nós assistimos hoje em Gaza é, de facto, nós estamos a viver uma nova ordem mundial em que o direito internacional foi para o lixo e estamos a viver uma ordem nacional em que, por força da completa destruição da proteção laboral nas leis, que falta pouco para se demolir, e uma das que falta pouco para se demolir é justamente a proibição dos despedimentos sem justa causa na Constituição. Ou seja, nós cada vez mais nos estamos a aproximar de uma situação, e estamos a vivê-la, em que se cumpre a lei, não se tem a razão, não se é protegido, porque ou os Estados estão-se a borrifar na lei, caso óbvio de Israel, ou os Estados mudaram a lei de tal maneira para defender as classes dirigentes, para defender os empresários, que os trabalhadores estão completamente desprotegidos desse ponto de vista. Ou seja, é aquilo que eu designei como o fim do pacto social. Deixa de haver um pacto entre lucros e capital, e o que nós temos é um enfrentamento que ou será feito contra a lei, em nome da legitimidade, em nome da justiça, ou a própria lei põe em causa os trabalhadores. Porém, existem de facto alguns princípios na Constituição da República Portuguesa que protegem alguns trabalhadores. No fundo, qual é o meu argumento? O meu argumento é que nós vivemos
Nós não temos 50 anos de um país a decair, isso é um truque do Partido Fascista Chega, mas também é um truque de partidos como o PS e o PSD que querem apagar a Revolução dos Escravos, porque na verdade nós temos 48 anos de democracia liberal. E a Constituição foi uma espécie de pacto contra-revolucionário, ou seja, a Constituição veio dizer o seguinte, o 25 de novembro, nós calamos as comissões de trabalhadores e moradores e soldados, ou seja, a democracia nos locais de trabalho, a democracia nas localidades, nas moradias, nos bairros. Passamos desta democracia direta para uma democracia representativa, com políticos profissionais, eleitos de 4 em 4 anos, e para garantir o vosso apaziguamento, o vosso sossego, para garantir que os trabalhadores não continuam a lutar, vamos criar aqui um pacto em que garantimos a proteção do emprego, garantida por altas indenizações e pela proibição dos despedimentos sem justa causa e o Estado Social. Isto a partir de 2000. É bom dizer que este modelo, assim que foram derrotados os operários da Lisnave em 86 e 87, com o nascimento da concertação social, o nascimento da concertação social, na verdade, significa o fim do pacto social já para largas camadas da população. Nós temos uma ampla camada de trabalhadores precários que, pela via dos recibos verdes ou contratos a prazo dos anos 90, ascendem frequentemente a 15, 20, 25% da força de trabalho. A partir de 2008, com as leis da Troika, nomeadamente 2003, com as leis da 13, penso eu que estou a dizer a data correta, com as leis da Troika, que reduzem os despedimentos a um valor completamente irrisório, nós passamos a ter mais de metade da população precária. Ou seja, mais de metade da população, embora tenha um contrato fixo, muita dela, aliás, é curioso que depois da Troika, desta lei ser aprovada, aumentaram os contratos sem termo. Porquê? Porque passar a ser despedido passou a ser muito fácil. E essa lei, de 2013, deixou... Fácil e barato. Fácil e barato. E deixou, curiosamente, os mais velhos fora dessa lei, porque isto é sempre para acalmar as direções sindicais. Então, os mais velhos ficaram de fora, ainda dentro das indenizações altas e, portanto, garantia de não ter despedimento. E agora o que se está a propor é acabar com isso, nem os mais velhos ficarem protegidos, acabando com o fim dos despedimentos sem justa causa. Ou seja, aquilo que o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e com o apoio do PS estão a propor é que ninguém esteja protegido, a não ser, evidentemente, os CEOs, os empresários e os lucros. Esses têm segurança absoluta. Este modelo, qual é o meu argumento? Se nós nos vamos centrar exclusivamente na defesa da Constituição, nós não vamos falar para a maioria dos portugueses que já não estão defendidos por esta Constituição, porque há muito tempo que a maioria dos portugueses, embora esteja lá na Constituição a proibição dos despedimentos sem justa causa, são trabalhadores que não são protegidos por estas razões que eu exemplifiquei. E há muitos trabalhadores também que já não têm estado social, porque não têm ADSE na função pública, porque não têm seguros privados, etc., ficam sem conseguir ter acesso a uma educação de qualidade ou uma saúde de qualidade. E, portanto, se a esquerda vai centrar as baterias na defesa da Constituição, vai centrar as baterias na defesa de algo que a maioria dos trabalhadores não reconhece. Porquê é que isto é uma discussão, penso eu, complexa? Porque é evidente que a Constituição, naquilo que é positivo, tem que ser defendida. Isso, para mim, é indiscutível. Também é evidente que a Constituição tem lá uma ampla defesa dos direitos, liberdades e garantias, que, nomeadamente durante a Troika, durante a pandemia, foram amplamente postas em causa, nomeadamente pelo almirante Gouveia e Melo e outros, o que o Tribunal Constitucional veio dizer que tinha sido inconstitucional e não houve nenhuma consequência prática disto. Portanto, a minha questão fundamental aqui é a seguinte: nós se queremos lutar contra o fascismo e contra a degradação maior das nossas vidas, nós temos que conquistar o coração da maioria dos portugueses. Conquistar o coração da maioria dos portugueses não é mentir, não é manipulá-los, como faz o Partido Fascista Chega, ou como fazem muitos outros partidos, manipulando e mentindo ou não dizendo a verdade. Nós temos que dizer toda a verdade. E toda a verdade é que há artigos da Constituição importantíssimos de defender, mas uma ampla parte, ou seja, nós não queremos muito mais do que aquilo que está na Constituição. Não queremos lutar por muito mais e para todos. Como é que a gente faz aqui
esta nova datação que diz o seguinte: nós tivemos 48 anos de ditadura, 48 anos de democracia liberal que foi paulatinamente expropriando os trabalhadores de direitos e 2 anos de revolução que, esses sim, conquistaram os direitos. Parem de dizer que o SNS foi criado em 79 por o José Luís Arnaud, porque ele próprio, em vários textos e conferências públicas que deu, disse: o SNS foi criado pelos médicos em luta. Os médicos em luta expropriaram as misericórdias em 74, 75 e muitos deles ocuparam hospitais para obrigar à abertura de urgências em 75. Foi isso que deu origem ao SNS, não foi uma lei. E a mim parece-me absolutamente fundamental a gente resgatar esta noção de 48 mais 2 mais 48. Mas sei bem como esta questão é complexa e vai muito contra aquilo que é hoje a política do PCP, do Bloco, que é, digamos assim, achar que a Constituição é o último baluarte da defesa de direitos. Adriano, começava por ti, passava depois para o António? Eu acho que é importante perceber que, quando se fala em fascismo e luta contra o fascismo, que de facto o fascismo é uma forma de o capital, dos capitalistas dominarem. É uma forma de regime, mas não é pelo conteúdo diferente. Isto é, para dar o exemplo concreto da situação atual. Ainda hoje, no Jornal Público, que é um jornal, como a gente sabe, pertence a um dos grandes grupos económicos do país, 2 comentadores do centro, ou seja, que querem ser tudo menos fascistas, portanto, dos moderados, têm, nos seus comentários, escrevem coisas interessantes. Um deles, que é um tal Pedro Norton, diz que este ciclo político, portanto o ciclo atual, pode ser a última oportunidade para atacar a raiz dos vários problemas geradores de estagnação e descontentamento e, por essa via, a última oportunidade para evitar que o país se entregue definitivamente nas mãos das forças populistas. Eu sublinho a última oportunidade e se entregue nas mãos do Chega, que é a forma que ele tem de dizer. Depois o outro, que é o João Miguel Tavares, que é o homem que tem estado também a reclamar. Portanto, este artigo deste Pedro Norton é precisamente sobre a necessidade da reforma do Estado, da urgência da reforma do Estado, que é agora o mantra de toda a gente, não é? Precisa da reforma do Estado. O tal João Miguel Tavares diz que, conclui a sua crónica dizendo que se a direita radical, portanto o Chega, vier a funcionar como um clarim de revolta que nos desperte deste perigosíssimo torpor, já terá servido para alguma coisa. Servido, ou seja, para ambos estes comentadores que se declaram centristas radicais, agora também é uma autocaracterização que está muito na moda, as coisas que há para fazer são claras. A chamada reforma do Estado, portanto, acabar com aquilo que eles consideram um escândalo, que é o Estado ter a saúde pública a custar cada vez mais dinheiro, dizem eles, etc, etc. A ter ainda no seu conteúdo, precisamente como nós estávamos a dizer, falando da Constituição, uma série de coisas que resultaram da Revolução de 74, 75 e que ainda não foram completamente destruídas. Portanto, os objetivos, e de resto este João Miguel Tavares foi aquele que, quando houve aqui a greve da CP, ainda durante a campanha eleitoral, de uma maneira praticamente direta, disse: é preciso acabar com o direito à greve, ou seja, é preciso domesticar o movimento operário definitivamente. Portanto, os objetivos deles são os mesmos. São os mesmos. Por exemplo, ainda foi agora nomeada secretária de Estado do Ensino Superior uma mulher que, há 4 anos, escreveu no Observador um artigo a dizer: é preciso acabar com esta história do ensino superior gratuito. É preciso introduzir um sistema, como ela não o diz, como há nos Estados Unidos, por exemplo, que é dos estudantes contraírem empréstimos para pagarem o ensino superior e, portanto, começarem a vida profissional já com uma dívida considerável. De resto, ainda há pouco tempo era considerado nos Estados Unidos como uma das principais, uma das mais explosivas fontes de potenciais de uma crise económica grave, de uma explosão económica grave, o avolumar da dívida estudantil que esse sistema tinha criado no país. Os objetivos deles são os mesmos. São os mesmos. A Constituição não é barreira nenhuma. Agora, na Constituição ainda há, ou em certas leis, e em certos aspectos da estrutura institucional de certas partes do Estado, coisas que vêm das conquistas que os trabalhadores obtiveram na Revolução e que ainda não foram destruídos. E é isso que é preciso defender. E realmente,
a questão do o que fazer, e portanto também leva à questão de quais são as alianças, que é um dos temas, não é procurar, por exemplo, as alianças com estes centristas radicais ou outros dos mesmo género, que têm exatamente os mesmos objetivos do Chega, embora eles prefiram manter as aparências da tal democracia representativa, da mesma maneira que em todos os fascismos que houve no século XX, regimes fascistas, não falo de partidos fascistas, mas de regimes fascistas que houve no século XX, eles foram precedidos por tentativas de manter as aparências dos regimes democráticos, e só quando isso falhou, e como diria aqui o tal João Miguel Tavares, quando, ou o outro, Pedro Norton também, quando as últimas oportunidades falharam, as últimas oportunidades antes de se entregarem nas mãos da direita populista falharam, é que aliás, os representantes do regime, Hindenburg, na Alemanha, o presidente eleito, o homem, entregaram o poder aos chefes do fascismo. Portanto, aquilo que compete, em minha opinião, e não é tanto, para mim, a maioria dos portugueses, ou o coração da maioria dos portugueses. Esse conceito dos portugueses, para mim, não existe. Há os trabalhadores portugueses e há a burguesia, e depois há as tais classes médias, intermédias, etc. Suponho que falaremos à frente. Aquilo que nós temos que conseguir fazer é a união, a frente unida dos trabalhadores contra os burgueses, sejam eles os que apoiam já e já dão dinheiro aos fascistas, sejam os centristas radicais e outros que tais, e aqueles que acham que é com eles, como por exemplo a direção do PS, que é cedendo a esses que se vai chegar a alguma coisa, é a união de todos os trabalhadores com aquilo que eles têm e que conquistaram ainda no quadro deste regime, os sindicatos, o direito à greve. O direito à greve vai ser uma questão absolutamente central no próximo período. E é tal coisa, se não conseguirem, antes de entregar o poder nas mãos dos Chegas e companhia, acabar com o direito à greve, acabar com as liberdades sindicais, então terão que entregar o poder nas mãos da direita populista. É isso que eles nos estão a dizer. É isso que estes teóricos centristas radicais nos estão a dizer. Nós vamos tentar a reforma do Estado por estes meios, sem recorrer à repressão fascista desenfreada. Se não der, é a última oportunidade. Como disse como é que ele chama, o Ventura, na primeira sessão da nova Assembleia da República, eu estou convencido que esta vai ser a última legislatura da Terceira República. A Quarta República será, para ele, com certeza, o primeiro Reich. Mas esta é a batalha que está diante de nós. Muito obrigada, Adriano. Eu, se calhar, vou passar ao António, fazendo-lhe também esta pergunta. Ou seja, a forma de nós... Parece-me que a síntese do Adriano, eu concordo inteiramente com ela. Ou seja, o que a burguesia está a dizer é, ou nós vamos fazer agora, acabar agora com o direito à greve e com o que resta dos direitos laborais e com o que resta do Estado Social, subcontratando as últimas fatias, ou depois vamos repousar em soluções fascistas que passam, evidentemente, por soluções autoritárias e violentas diretamente. Ou seja, por atacar violentamente os sindicatos e os dirigentes dos trabalhadores. A forma de impedir isto é, digamos assim, uma frente que passe por juntar o PCP, o Bloco de Esquerda, numa frente eleitoral, na defesa da Constituição, ou é uma forma que passe pela auto-organização dos trabalhadores, sejam operários, seja professores, seja médicos, a partir de baixo, ou uma combinação das duas, enfim, deixe isto tudo no ar. Eu penso que a pergunta tem a resposta lá dentro, mas e muito clara. Vamos lá ver. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que regressar aqui ao marxismo, que é o direito. O direito, a que é que se destina o direito? O direito destina-se, por um lado, reflete a relação de forças que existe em cada momento na sociedade, entre as classes principais na sociedade, e legaliza, legitima e assegura a reprodução e a continuação do tempo das relações sociais dominantes. Sempre assim foi, é e será. E a Constituição selou a derrota da Revolução e, portanto, ela foi um pacto que reflete, por um lado,
a relação de forças existente em 1976, legaliza e institucionaliza a manutenção do sistema capitalista de produção que não foi destruído na sequência do 25 de Abril, como os trabalhadores, a massa dos trabalhadores pretendia, e foi iludida nessa sua torrente revolucionária com a ilusão de que construir o socialismo era manter o aparelho de Estado burguês intacto, tirar de lá os representantes do tempo do fascismo e meter uns novos representantes com um cravo ao peito. Agora, isto significa também que uma luta estritamente legalista é uma luta destinada à derrota inevitavelmente. E eu acho que a história ensina-nos isso mesmo. É justo e é correto, perante uma situação política em que o objetivo fundamental da classe dominante é cilindrar os poucos direitos que ainda restam aos trabalhadores, ou que ainda restam formalmente consagrados aos trabalhadores, à cabeça dos quais vem o direito à greve, o direito à contratação coletiva, o direito ao não despedimento sem justa causa e, portanto, arbitrário. Numa situação dessas, eu acho que é indispensável que se una todas as forças que é possível unir nesse combate. Mas unir as forças significa unir as pessoas, ou se quiser, as classes e os setores de classe, não partidos políticos. Essa unidade tem de ser uma unidade com base na posição social que as pessoas ocupam na sociedade portuguesa e com base em princípios. É justo e é correto lutar pela defesa do direito à greve. Não é para defender a lei da greve que a gente tem, que já é uma lei fascisante. É preciso dizer que é uma lei fortissimamente restritiva do direito à greve. Por exemplo, ao impor que nas empresas ditas destinadas à satisfação de necessidades sociais impertríveis é obrigatório um pré-aviso de 10 dias úteis, 2 semanas de antecedência. Isto, aliás, é um caso até singular no próprio quadro europeu, que permite de forma hábil a substituição dos grevistas. António, deixa-me só interromper-te para lembrar que os operários na Primeira República chamavam à lei da greve o decreto Burba justamente porque exigiam um pré-aviso de 2 semanas e que em França não há pré-avisos de 2 semanas, porque isso evidentemente vai retirar o poder aos trabalhadores de fazer greve. Exatamente. E prejudicar, porque o fundo da greve é parar a produção, evidentemente. Exatamente. E causar prejuízos. A greve só é uma forma de luta e só será uma forma de luta se e enquanto causar prejuízos. Portanto, esta teoria de as greves fofinhas da sexta-feira à tarde, que a maioria das organizações sindicais defendeu e praticou, é a modalidade que melhor serve os patrões, porque os patrões não pagam essas horas ditas de greve, na segunda-feira seguinte intensificam os ritmos de trabalho, vão buscar, digamos, a parte da produção que não foi feita e não lhes toca rigorosamente nada nos seus interesses essenciais. Portanto, eu diria que hoje é de facto um objetivo essencial estabelecer uma frente de todas as forças democráticas da sociedade, mas isso não se confunde com alianças, muito menos sem princípios, de forças políticas ou partidárias. Essa aliança tem de ser estabelecida na rua, no campo, na empresa, na fábrica, na escola. É aí que essa aliança tem de ser estabelecida, através da organização e da mobilização das pessoas para a luta. Depois queria chamar a atenção ainda para um ponto também muito curioso, que é o de que a forma pseudocientífica com que, designadamente no campo do trabalho, estas reformas que se estão a tentar impor e que se vão procurar impor e que estão de facto a tentar se impor sob a coação, sob a chantagem que o Adriano e tu também, Raquel, enunciaram muito bem, que é ou aceitam isto ou a alternativa é o caos, é o populismo, são as soluções autoritárias, portanto o melhor é baixarem a cabeça e aceitarem o que este conjunto de medidas, e estas medidas são todas disfarçadas com um invólucro pseudocientífico. E um deles, e direi, porque isto vai reaparecer na linguagem, isto já apareceu nas formas laborais dos anos 70, no final dos anos 70 na Europa, sob a capa do direito de trabalho da crise ou direito de trabalho da emergência, e que é aquilo que eles chamam combater a segmentação do mercado de trabalho. Dizendo, há aqui uns trabalhadores, os mais novos têm vínculos mais precários, com menos direitos, e depois há aqui uns gauleses que ainda se mantêm
com um conjunto de direitos em situação desigual em relação aos primeiros. E, portanto, vamos combater a desigualdade da única forma que os reacionários conhecem, que é retirando os direitos. Não dando direitos a todos, ou reconhecendo direitos a todos, mas retirando os direitos àqueles que ainda os dispõem. E, portanto, aqueles trabalhadores que hoje em dia, designadamente no setor da administração pública, designadamente em certos setores estratégicos como os transportes, ainda dispõem e ainda exercem algum destes direitos, em nome da igualdade e do combate à segmentação do mercado de trabalho, vão ter uma declaração de guerra muito em breve. E aquilo que se passou na greve da CP é muito elucidativo a esse respeito. Portanto, luta pela unidade. A unidade só se consegue construir na luta. A unidade não se constrói por pactos negociados em gabinetes. É na luta por objetivos corretos, com princípios e objetivos corretos e com as pessoas, isto é, com os trabalhadores do campo, com os trabalhadores da fábrica e da empresa, com os novos proletários, com os desempregados e aquilo que eu chamo os inempregáveis, que é exatamente a forma como as novas tecnologias foram expropriadas pela pequena minoria dos que vivem do trabalho dos outros, conduziu por todo o mundo e também na nossa sociedade a uma multidão de pessoas, particularmente dos jovens altamente qualificados, que ou não consegue emprego nenhum ou acaba na caixa de um supermercado ou num call center. Essa gente ou não tem emprego ou o que tem é na máxima precariedade. E as organizações sindicais e políticas não sabem como mobilizar essas pessoas, não sabem como é que se organiza uma greve dessas pessoas, partem do princípio que é impossível ou que então são todos reacionários e deixam essas pessoas tombarem nas garras das manobras demagógicas e populistas. António, e, portanto, o Adriano quer fazer aqui uma... Acrescentar àquilo que o António estava a dizer, e com toda a pertinência, o seguinte, que é uma coisa que, neste momento, há mais de 20% da classe trabalhadora portuguesa, da classe trabalhadora em Portugal, não tem qualquer direito. Não tem direito a nada. Não tem o direito de voto. E estamos a falar de mais de 20%. Estamos a falar dos trabalhadores imigrantes, que representam, segundo números oficiais, já 1,5 milhão ou mais de pessoas, e portanto à volta de 20%, mais de 20% da população trabalhadora deste país, não tem qualquer direito. Dizer relativamente ao que o Adriano disse, há mais que um estudo, mas há um estudo do Observatório da Faculdade de Economia do Porto que assinala que aquilo que se chama economia informal ou não registada ou não declarada, ou seja, aquela que funciona por baixo da mesa, sem descontos para a segurança social, sem a inspeção de trabalho, sem leis do trabalho, sem coisa nenhuma, é neste momento superior a 30%. E a esmagadora maioria dessa mão de obra que vive a lei da selva absoluta sem um único direito, é, como o Adriano acabou de dizer, são trabalhadores imigrantes. Ambos os assuntos nos levam para duas coisas. Para as classes médias, porque também há uma parte da economia dita informal. Ou seja, há uma economia informal dos ricos, mas também há uma economia informal dos pobres. Eu já lá vou, dos trabalhadores. Mas, voltando aqui à questão da imigração, que é uma questão muito difícil, eu diria, porque é evidente que 1,5 milhão de trabalhadores imigrantes sem quaisquer direitos, incluindo o próprio direito ao voto, como o Adriano lembrou, são uma pressão objetiva sobre os salários se não forem organizados. E eu gostava de acrescentar este se, porque os trabalhadores portugueses nos anos 60, que foram para as fábricas da Renault, organizaram-se nas lutas pelo maio de 68. E os trabalhadores expulsos no século XIX, perseguidos dos pogroms na zona que é hoje a Polónia e outras zonas, foram para os Estados Unidos organizar greves. E os trabalhadores anarquistas expulsos de Portugal foram para o Rio de Janeiro organizar greves. Ou seja, ser imigrante não significa ser dócil ou não estar organizado ou ser submisso. Agora, é verdade que a esmagadora maioria destes imigrantes não estão organizados e, por isso, são uma pressão objetiva sobre os salários. Tanto são os trabalhadores imigrantes como não imigrantes. Isso é uma coisa que se esquece muitas vezes. Qualquer trabalhador precário não organizado que não lute é uma ameaça objetiva sobre os salários de quem tem trabalho fixo. Porque o grande regulador do trabalho, do preço da força de trabalho, é o desemprego. E, portanto, se nós estamos aqui a colocar em cima da mesa que é tão difícil organizar os trabalhadores quando não têm direitos, estamos a falar dos trabalhadores portugueses como dos trabalhadores imigrantes.
Ora, no século XIX, já aqui num dos tempos contra o tempo, eu falei desse momento em que as greves eram organizadas à escala internacional. Os trabalhadores portugueses e da Sevilha organizaram-se. Não havia telemóvel. Isto foi há mais de 100 anos. Como é que nós hoje fazemos uma proposta? Porque é assim, toda a mentira de extrema-direita tem sempre uma parte de verdade. E eu penso que muitas vezes a esquerda fica isolada porque não aceita que há uma parte de verdade e trata assim o povo como burro. Ai, nós não podemos dizer que há uma parte de verdade porque o povo vai virar fascista. Isto, para mim, é uma interpretação, como eu gosto de dizer, da esquerda do Príncipe Real. Quando se diz que a imigração desarticula os direitos laborais dos portugueses ou de quem já cá está a trabalhar, isso é, em parte, verdade. Tanto é para a imigração como é para o trabalhador precário dos portugueses, não interessa. Trabalhadores precários que, aliás, o Chega quer e todos estes partidos querem. A pergunta é assim necessariamente? Não. Sabemos que há N exemplos de trabalhadores imigrantes que, pelo contrário, ao se juntarem aos trabalhadores que já estão num determinado país, lutam e conseguem reduzir a jornada de trabalho para todos, porque são mais trabalhadores a fazer o mesmo trabalho, sem redução salarial. Conseguem até, em muitos casos, aumentar o salário quando se unem todos. Portanto, o que é que nos falta aqui para conseguir dar uma resposta que não seja uma resposta xenófoba, mas que também não seja uma resposta liberal? Porque é muito curioso ver o Chega a dizer não queremos imigração e a Iniciativa Liberal, que é um partido de extrema-direita fortemente anticomunista, a dizer queremos imigração porque temos muita falta de mão de obra. Portanto, nós estamos aqui presos em duas propostas que nenhuma delas nos serve, creio eu. Pois, eu acho que dois aspectos muito rapidamente, depois deixando que o Adriano depois desenvolva, porque eu acho que já tive mais tempo de antena do que ele. Duas coisas. Primeiro, é de facto indispensável esse trabalho junto de mobilização e de organização dos imigrantes, como é necessário que os trabalhadores, digamos, chamemos nacionais, se unam a esses trabalhadores, porque o negócio da imigração como forma de obter custos unitários do trabalho baixíssimos, por um lado, e fazer uma enorme pressão, ter um exército industrial da reserva que faz uma enorme pressão no sentido do abaixamento dos salários e da perda de direitos relativamente aos outros trabalhadores, só funcionam se permite que haja trabalhadores a trabalharem na construção civil, na restauração, na agricultura intensiva, a ganhar 2 euros por hora, por exemplo. Porque se a luta dos trabalhadores, todos, designadamente em termos de contratação coletiva, fosse impor, e em termos de consagração legal, fosse impor que essas remunerações não podiam ser praticadas e impor remunerações superiores, este jogo de que a Iniciativa Liberal tem a vantagem relativamente ao Chega de dizer mais abertamente e de uma forma mais científica aquilo que de facto a grande burguesia pensa. A grande burguesia acha, para que possa subsistir no quadro da divisão internacional do trabalho, tem de ter custos unitários do trabalho muito baixos, e para isso é muito importante ter na construção civil, na restauração, trabalhadores a ganharem absolutas misérias. E para isso são necessários os imigrantes, não só porque vêm ocupar esses postos de trabalho, como porque simultaneamente, em relação aos restantes trabalhadores, representam a tal força, o tal exército industrial de reserva. Portanto, a batalha tem de passar pela solidariedade com os trabalhadores imigrantes, pela unidade na ação relativamente a isso, designadamente pela defesa dos direitos dos trabalhadores e das suas remunerações, porque esse jogo só pode funcionar nesta base. Esse parece-me um ponto importante. Segundo ponto, eu acho que a Raquel disse, a propaganda reacionária é tanto mais eficaz quanto tiver uns pozinhos de verdade. Se ela é mentirosa do princípio ao fim, é mais facilmente desmascarada, e nós devemos de facto praticar aquilo que é uma lição da história, é que só a verdade toda é revolucionária, e portanto que a gente tem a obrigação de não tergiversar sobre as coisas, não alimentar ilusões acerca das coisas, dizer as coisas como elas são e chamar a atenção para aquilo que é de facto um problema que hoje nós temos, mas o problema é este, não é aquele que é apresentado por esses partidos. Ora, o que nós temos visto é que também aqui
Os partidos políticos que se dizem de esquerda, as organizações sindicais que eles controlam, têm uma posição sumamente oportunista relativamente a esta matéria. E, portanto, o que é que isto faz? Que, de facto, o conjunto das pessoas, e em particular dos setores intermédios da sociedade, temos que ir depois à questão das classes e das unidades da unidade de forças. Temos que ir já. Mas, de facto, aquela chantagem que o Adriano há bocado denunciou e que está, de facto, em curso, que é ou se aceita isto é a última oportunidade antes de uma solução, enfim, reacionária extrema, essa propaganda acaba por produzir efeitos devido digamos, ao falhanço, vamos chamar assim, ao falhanço das organizações, quer políticas ou partidárias e sindicais, que se dizem de esquerda. Adriano, vou-te passar a palavra, só quero dizer aqui aos nossos leitores que os estudos do Eugénio Rosa, que tem feito um trabalho ímpar do ponto de vista de tornar as contas públicas em acesso a todos, que não é feito por mais nenhum, nem em nenhuma universidade, nem em nenhum jornal, é feito pelo Eugénio Rosa, a transparência daquilo que pagamos e como é que são gastos o dinheiro e das contas, www.eugeniorosa.com. Adriano. Imigração e toda a verdade são, de facto, questões fundamentais neste contexto. A onda de imigração que está a acontecer em Portugal nos últimos, digamos assim, 10 anos, foi organizada por quem? Foi organizada pelo patronato. Foi organizada pelo patronato pela mesma razão, porque o patronato organiza sempre a imigração de trabalhadores de países pobres para comprimir os salários, para aumentar a concorrência, para dizer assim, vamos lá ver, se temos uma situação de mais ou menos pleno emprego, em que os trabalhadores têm, por isso mesmo, força para, no mercado de trabalho, imporem salários maiores, há uma maneira de contrariar isso, que é ir buscar trabalhadores de países pobres que estão dispostos a aceitar. Portanto, por exemplo, quando os patrões dizem mas não se encontra em Portugal quem faça este trabalho, não sei o quê. Há uma resposta simples, mas então ofereçam o dobro do salário que estão a oferecer agora, a ver se aparecem trabalhadores portugueses, como eles dizem, a querer fazer esse trabalho. Claro que aparecem. Portanto, o objetivo não é que os trabalhadores sejam portugueses, estrangeiros, ou seja o que for. O objetivo é manter os salários baixos. Tanto assim que os trabalhadores portugueses qualificados por causa das conquistas da Revolução de 74, 75, graças à qual uma geração inteira pôde aceder ao ensino secundário e ao ensino superior, esses trabalhadores, a quem, apesar de qualificados, muito qualificados, não se ofereciam salários decentes em Portugal, foram às centenas de milhares encontrar trabalho em países da Europa Central, onde podiam ter o seu trabalho mais bem remunerado. Portanto, chegamos a esta situação curiosa em que o patronato português obriga o trabalhador português a manter o baixo salário e se o trabalhador português se vai embora, ele vai buscar trabalhadores de outros países e passa, mas em Portugal a estrutura salarial mantém-se a mesma. Agora, este é o contexto económico. De resto, estes patrões que organizam expedições aos países em que há trabalhadores pobres que pagos com baixos salários, são certamente os mesmos, aliás não é certamente, muitos deles são os mesmos que entretanto vão financiando o Chega para se as coisas derem para o torto, poderem recorrer a essa solução. Agora, o trabalhador português, vamos lá ver, isto não é uma questão que tem nada a ver com a imigração. O trabalhador da Auto-Europa, ali em Palmela, tem condições de vida, até certo ponto salariais, está sujeito às mesmas pressões, às mesmas condições de trabalho que o trabalhador espanhol nas fábricas da Volkswagen e Seat e não sei o que em Espanha, ou que o trabalhador alemão na Alemanha, que agora está sujeito a grandes despedimentos devido à crise económica. Portanto, o trabalhador português, espanhol, alemão, nepalês, pouco importa, está sujeito às mesmas condições, está sujeito à mesma pressão, está sujeito à mesma opressão. Portanto, é com os que têm a mesma condição que ele que tem que se unir para se defender. Não é com o capitalista português contra o trabalhador espanhol, ou contra o trabalhador alemão, ou contra o trabalhador nepalês. E nós já temos, evidentemente,
que a razão porque a burguesia portuguesa foi buscar trabalhadores ao estrangeiro foi para manter os salários baixos e, por outro lado, para introduzir trabalhadores sem direitos, portanto, que também era uma pressão para fazer perder direitos a todos. A solução que está é que os trabalhadores portugueses, os que já eram portugueses e os que agora estão em Portugal, a única solução a que podem recorrer é unirem-se, porque o que têm de comum é os seus interesses, e já houve elementos disso. Por exemplo, quando, no caso do assassinato de um trabalhador cabo-verdiano, Odair, o ano passado, esse assassinato deu origem a uma onda de organização, de auto-organização nos bairros predominantemente imigrantes da periferia de Lisboa, em que esses trabalhadores começaram a organizar-se. E quando os trabalhadores aprendem que da sua organização... Adriano, e também o caso dos trabalhadores da Uber cá em Portugal, que aliás tu tens acompanhado. Exatamente. Da Uber e também dos estafetas. Misturam na mesma organização trabalhadores nativos e imigrantes. Exatamente. Aliás, a grande maioria imigrantes. Eles começam a organizar-se, começam a formar associações de caráter mais ou menos sindical, e é esse caminho. Agora, a questão é que, infelizmente, as direções tradicionais que têm havido no movimento dos trabalhadores em Portugal, quer as políticas, direção do PCP, do Bloco de Esquerda, até do Partido Socialista, têm preferido sempre entre apoiar a unidade dos trabalhadores para defenderem as suas conquistas, os seus direitos, e aqueles que estão inscritos na lei e aqueles que não estão, pouco importa. Não, preferem sempre o tal outro caminho que estávamos a falar, que é agora o Carneiro do PS dizer que vai dar a mão ao Montenegro para fazer o mesmo trabalho que o Ventura quer fazer e o Gouveia e Mel querem fazer, mas com palavras mais brandas. Adriano, deixa-me só passar aqui ao Garcia. Nós estamos a ficar realmente sem tempo, peço imensa desculpa porque isto é tudo tão interessante. António, os estivadores precários de Setúbal, na Batalha de Setúbal, que nós demos apoio publicamente, aliás, os 3 aqui, eram organizados, eram trabalhadores contratados à jorna durante 20 anos, o mais precário possível, e o sindicato organizou-os. Evidentemente que não os organizou, digamos assim, à luz do dia, não os organizou segundo as normas sequer estatutárias, porque eles sequer eram trabalhadores, e organizaram uma greve que sequer era legalmente uma greve e que foi vitoriosa. Pergunto-me, os sindicatos não têm que entrar por este caminho para organizar os imigrantes? Porque se os imigrantes se vão inscrever num sindicato de forma regular, segundo a lei, são imediatamente expulsos do trabalho ou perseguidos. Como é que se faz? Pois, exatamente, como sempre se fez ao longo da história. Como é que se fazia o trabalho sindical antes do 25 de Abril? Os trabalhadores estavam à força enquadrados numas coisas chamadas sindicatos nacionais, que não eram verdadeiros sindicatos, eram órgãos do aparelho de Estado fascista. E como é que a atividade sindical, no outro dia estava chamando a atenção para isso, o facto de a greve antes do 25 de Abril ser proibida e ser um crime punido com pena de prisão maior nos termos do Código Penal, não impediu que nos 2 anos que precederam o 25 de Abril, e em particular em 1973 e já em 74, setores inteiros estivessem em greve, afrontando as forças da repressão e evidentemente, se a filiação formal num sindicato de um trabalhador imigrante nos dias de hoje é sinónimo de repressão, discriminação, despedimento imediato, então só há uma outra forma, que é de fazer isso sem ser à luz do dia, mas não deixar de organizar essas pessoas. Essa experiência de luta dos estivadores, que aliás tem uma outra componente, que é a importância da solidariedade internacional dos outros estivadores pela Europa fora, mostra que o caminho tem de ser por aí. Só que isso significa romper com os quadros de pensamento e de atuação dos sindicatos tradicionais. As novas realidades, designadamente no mundo do trabalho, confrontam as organizações tradicionais. E não são só os partidos políticos e os dirigentes políticos que se pretendem amigos ou defensores dos trabalhadores, são as próprias organizações sindicais que, não tenhamos a menor dúvida, se continuam pelo mesmo caminho, vão ser completamente atropeladas e ultrapassadas por novas formas de organização. E nós já vimos que as lutas que obtiveram algum êxito foram precisamente as lutas que, a linha A, foram levadas a cabo por organizações sindicais funcionando fora dos quadros tradicionais
dos sindicatos tradicionais, a linha B recorrendo a formas de luta fora do quadro também das formas de luta tradicionais. E, portanto, eu julgo que é vital as organizações sindicais que se pretendem aquilo em que elas se transformaram. É natural que a gente tenha pouco tempo para discutir os problemas todos, porque nós tivemos décadas, mesmo em democracia parlamentar, onde estas coisas não se discutiram. Mas a verdade é que... É verdade, os sindicatos... Vamos lá ver. Exatamente, os sindicatos nasceram... Essa é que é uma grande... uma grande verdade. Mas olha, este tema das organizações vamos ter que o trazer aqui de volta e, na verdade, até vos deixo já um convite, talvez para julho, para nós voltarmos aqui a discutir a organização dos trabalhadores, convidando também alguns novos dirigentes sindicais que protagonizaram estas lutas, que acho que era muito importante ouvi-los e dialogar com eles. Fica aqui esta promessa aqui aos ouvintes do Tempo contra o Tempo. Olha, eu não quero me despedir sem abordar este último tema tão quente das classes médias. Primeiro, dizendo a questão da crise económica. As crises económicas no capitalismo têm a ver com a superprodução de capital. Elas acontecem mais ou menos de 10 em 10 anos. E houve crises económicas que desembocaram em revoluções que aumentaram o direito dos trabalhadores. Foi o caso da Revolução Portuguesa face à crise chamada do choque petrolífero. E houve crises económicas que desembocaram na vitória de contra-revoluções. Aliás, a crise de 29, a mais conhecida, não necessariamente a maior delas, porque ainda não sabemos a magnitude total do que é que significou 2008, inclusive em termos de imobilização da capacidade produtiva, de paragem do comércio internacional, etc. Também é um tema que teremos que desenvolver mais tarde, mas a maior delas significou, em alguns países, revolução, o caso da Espanha, revolução que atingiu Portugal na década de 30, e com a derrota da Guerra Civil Espanhola também significou a ascensão do nazismo, por exemplo, e antes disso, aliás, na Alemanha. Portanto, eu só queria assinalar que as crises económicas não dão fascismo. Isso é uma visão mecanicista. As crises económicas abrem períodos de conflitos sociais e de luta de classes. Quem é que ganha e quem é que vence está tudo em aberto. As crises económicas no capitalismo são inevitáveis, recorrentes e permanentes, porque o capitalismo, ele próprio gera as suas crises económicas através da sua própria competição e do seu processo intrínseco de acumulação, que significa um aumento constante do capital constante face ao capital variável, que é a origem de todo o valor. Bom, peço desculpa por este palavrão tão acelerado, mas eu queria saltar para a questão das classes médias, assinalando que também as classes médias não caem. Primeiro, há dois tipos. Há classes médias a que se chama aos setores mais bem pagos e estruturados dos trabalhadores, sejam operários, sejam médicos ou professores, e há setores intermédios da pequena burguesia. É muito bom distinguir estes dois tipos, porque eu penso que muitas vezes faz uma confusão. Ou seja, uma coisa é o médico, que trabalha, ainda tem um consultório, é trabalhador autónomo. Outra coisa até é o médico que trabalha no Serviço Nacional de Saúde e fazendo imensas horas extraordinárias consegue ter um nível de vida e cultural acima da média dos trabalhadores. Outra coisa é o médico proletarizado numa empresa privada que dá pelo nome próprio do hospital. Outra coisa é a empresa familiar que vive sem depender de capitais bancários ou corporações, a padaria da aldeia, ou uma empresa que sobrevive em algum nicho. Outra coisa são carradas de empresas subcontratadas, totalmente asfixiadas e dependentes dos capitais internacionais bancários e corporações, ou seja, são, na prática, franchisings. Aliás, devo dizer e enviar a minha solidariedade aos trabalhadores da Vampro, que acabou de anunciar 475 trabalhadores no desemprego, porque é uma empresa, embora juridicamente fosse uma média empresa, ela é totalmente dependente da Alta Europa, e assim que a Alta Europa disse não vamos pedir-vos, não vamos utilizar mais os vossos serviços, a empresa anuncia que não funciona. Ou seja, na verdade, esta empresa há 50 anos era parte do grupo Volkswagen e agora passou a ser uma subcontratada da Volkswagen. E juridicamente
os lucros acumulam-se todos na Volkswagen e nesta empresa o prejuízo e a gestão dos trabalhadores. Aproveito, desculpem, para também enviar a minha total solidariedade aos trabalhadores do café e bar da CP do Bom Curso, que entraram novamente em greve, e que enviamos aqui a nossa solidariedade. Aliás, quer o Adriano, quer o António Garcia Pereira, quando foi a última greve destes trabalhadores e protestos, estiveram lá com eles e estaremos novamente. E da Cabelt, que também, cabos elétricos, está em greve na segunda quinzena de junho, bem como da Calvelex, em luta por melhores salários. Bom, a questão fundamental aqui que eu queria trazer para vocês é que eu penso que a esquerda tem tido um programa assistencialista que tem muito mais a ver com a democracia cristã do que com um programa socialista revolucionário de defesa dos trabalhadores. Porquê? Porque sistematicamente o que a esquerda tem defendido é a transferência de salário dos setores médios para os setores miseráveis e muito pobres das classes trabalhadoras. Tem defendido reformas fiscais em que só se isenta de impostos as camadas muito pobres, tem defendido que as taxas moderadoras devem ser aliviadas para os muito pobres, tem defendido sistematicamente subsídios para os muito pobres, e tudo isto é pago através dos salários dos setores médios que ganham 2.000, 2.500 euros. Isto é, tem defendido também condicionamento do alojamento local. Eu também penso que a forma do alojamento local não é a forma de gerir uma cidade, nem a forma de gerir a vida é viver para o campo no meio do nada e alugar a sua própria casa. Não estou a defendê-lo. Agora, por exemplo, é evidente que o problema central da habitação está nos ricos que compram aqui casa e nos hotéis. Nós não podemos viver numa cidade que tem 200, 300, 400, 500 hotéis. Isto não é uma cidade. É evidente que o problema central está na banca e na forma como a banca tem engolido todo o salário dos trabalhadores, aqueles que conseguem ter um empréstimo que levam 40 anos ou 50 a pagar o seu salário, 50% a 60% do seu rendimento. Esse é um exemplo, mas eu poderia dar muitos outros, como a esquerda a não estar ao lado dos pequenos agricultores na primeira fila, a defender que estes não podem usufruir, não podem ser alvo de uma concorrência brutal do Mercosul, Argentina e Brasil, que aliás têm as suas populações a passar fome para exportar soja para a Europa. Portanto, eu parece-me que há aqui uma série de políticas, ou seja, eu não acho que as classes médias vão para o colo do fascismo se a esquerda tiver um programa que dê resposta às classes médias. No fundo era isto que eu queria dizer. E queria-vos ouvir a este propósito, esta hoje será a nossa última discussão, não será certamente a última, porque já vos desafiei para voltarmos em julho para discutir a organização dos sindicatos hoje. Adriano, passo-te a palavra e depois ao António. De facto, tu próprio disseste, as classes médias é um conceito um bocado vago. Todos nós, creio que sabemos que praticamente na situação atual, a parte da população que é assalariada, ou seja, que depende de um salário pago por um patrão, podendo esse patrão ser o Estado, é para aí 90% da população. É verdade que depois há, quer na parte dos trabalhadores assalariados, quer aliás, em grande parte dos agentes económicos, como se diz, que não aparecem como assalariados, há muita gente que é virtualmente assalariada. Por exemplo, tu deste exemplos, agora muitos informáticos, etc., que, como em princípio têm trabalho assegurado, não se importam, até preferem ser empresários independentes. Também agora isso é encorajado para os médicos que trabalham no setor privado, formam empresas unipessoais. Portanto, há uma série de gente que não é muita no contexto da população portuguesa, mas é significativa, que pensa em si não como um trabalhador assalariado dependente, mas como classe média, se quisermos. Evidentemente que o problema das classes médias, numa situação em que os trabalhadores têm perdido regularmente, digamos, poder e relação de forças, é uma situação que se presta, sobretudo num contexto de agravamento da crise económica, à propaganda e à demagogia, precisamente, da extrema-direita, que atribui os males ao facto de os trabalhadores estarem organizados a tentar defenderem ainda o pouco que ganharam. E é geralmente por aí que, de facto, a extrema-direita consegue ganhar peso, por exemplo, eleitoral. É fazendo
propaganda junto dos setores menos organizados, e aliás, a questão é mesmo essa, mesmo um trabalhador assalariado, óbvio, que não está organizado, tem dificuldade em perceber o que se passa. O que define os trabalhadores, o movimento dos trabalhadores, a sua organização, não é tanto ou só por si o seu estatuto social, é o facto de estar organizado com outros para se defender ou não. Porque se não está organizado, se está atomizado, que é a situação em que a classe capitalista gostava que todos os trabalhadores estivessem, está praticamente nas mãos do patronato e do Estado, da ideologia, etc. Agora, tens toda a razão, portanto, essas classes, quer dizer, a burguesia está constantemente a empurrar a sociedade para a crise económica. Isto porque o capitalismo chegou aos seus limites. O capitalismo, hoje em dia, só funciona, ou melhor, não funciona. Quer dizer, a situação é que, enfim, agora não vou desenvolver muito porque não temos tempo para isso, mas esse mercado que em princípio resolve todos os problemas, não, é a fonte de todos os problemas. Hoje em dia, o capitalismo, ao longo de toda a sua história, foi o grande expropriador. Quando começou a era capitalista, havia uma porcentagem enorme da população que precisamente que vivia por conta própria, tinha o seu pequeno negócio. Toda essa gente foi sendo expropriada. E aqueles que restam, como tu muito bem disseste, Raquel, são aqueles que são, no fundo, os antigos capatazes, mas que foram tornados pequenos capitalistas, julgam eles que são, mas que estão completamente à mercê das Volkswagens, enfim, do grande capital. E, portanto, a criação, ao mesmo tempo, de cada vez de um proletariado mais pobre, por exemplo, através da imigração, o que permite fazer a tal propaganda demagógica que procura dividir os trabalhadores uns dos outros, atomizá-los e, portanto, para poder impor o poder do grande capital. A situação das classes intermédias não se resolve, ou a exposição das classes intermédias a essa situação, não se resolve como têm feito as direções dos partidos tradicionais do movimento operário, que é renunciando a tudo o que é próprio dos trabalhadores, que é defender, não, a sociedade capitalista chegou aos seus limites, já não consegue oferecer soluções, só consegue oferecer mais crise, mais miséria, mais guerra, porque, aliás, também é preciso dizê-lo, que sobretudo a partir do século XX, as crises económicas deixaram de ter assim uma grande regularidade, passaram a caracterizar-se por serem, em vez de crises no sentido tradicional, guerras, e guerras mundiais. É assim que o capitalismo hoje em dia consegue passar a uma nova fase de acumulação de capital. Primeira guerra, a Segunda Guerra, depois as guerras do Vietnã, da Coreia, etc. E sempre guerras. E agora também há algumas, e corremos o risco de elas voltar a generalizar. Em vez de apresentarem a alternativa que é do socialismo, de uma reorganização da sociedade em que os trabalhadores tomem conta dela, não. Dizem, bom, estamos a ser ameaçados, o melhor é juntarmos àqueles que falam em democracia, que mesmo assim sempre é qualquer coisa. Enfraquecendo constantemente aquilo que é próprio dos trabalhadores, que são as suas organizações e os seus direitos. Portanto, trocando os poucos direitos que os trabalhadores têm, estão dispostos a trocá-los pela submissão aos pertences democratas burgueses que, no fundo, como já falámos, têm os mesmos objetivos que os outros. Essa é a situação. As classes intermédias, espontaneamente, sobretudo depois destas situações de crise, tendem a seguir os trabalhadores porque compreendem elas próprias que o capitalismo já não serve, só as expropria, mas se os trabalhadores não conseguem oferecer uma solução, não conseguem que as suas revoluções, que regularmente rebentam, não levem precisamente a uma nova sociedade, então entram em desespero e são massa de manobra, podem tornar-se cada vez mais massa de manobra para esses demagogos fascistas ou neofascistas. António, vou-te passar a palavra. Queria só anunciar aos nossos ouvintes que está aberto a chamada de trabalhos para o Congresso de História do Trabalho até à atualidade, e é um congresso feito em forma de conferências democráticas, como foram as de Antero e essa no século XIX, ou seja, é um congresso público que vai decorrer na Escola Secundária Camões, com um amplo debate aberto a toda a sociedade. Chamamos investigadores, sejam académicos ou não académicos, e todos aqueles envolvidos nas questões do mundo do trabalho, da cultura, para pensar a sociedade portuguesa a estar presentes. Podem encontrar todas as informações no site, em vários sites, seja no Observatório para as Condições de Vida, seja na História, Território e Comunidades, seja no Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta.
toda a informação deste congresso, onde procuraremos não ter intervenções de 15 minutos, mas sim um pensamento científico sobre a sociedade portuguesa a partir da centralidade do trabalho. Vai ser um congresso um bocadinho diferente, onde nós esperamos, de facto, estimular muito a reflexão histórica sobre a atualidade também. E outra informação muito importante, o escritor Manel da Silva Ramos, que é para mim um dos grandes escritores portugueses, acabou de publicar Os Cosmólogos Não Vão para o Céu, que é uma sátira passada no Portugal de 2024-25, quando um partido de extrema-direita ganha um número significativo de deputados. É um romance hilariante, mas que descreve o fascismo como ele é, extraordinariamente bem escrito. É um professor universitário que, depois da morte violenta da mulher, vai para o Fundão, onde faz várias amizades com imigrantes e assiste à campanha do partido liderado por Tomé Furão, um partido em que há um deputado que come malas e se engasga num molho de chaves. É absolutamente imperdível. António, o que é que nós fazemos com as classes médias? Bom, já estamos muito avançados no tempo, provavelmente vamos ter que regressar, mas eu queria dizer que eu também tenho a opinião de que as classes médias não vão necessariamente para o colo do fascismo, vão para aí como classes intermédias, se as classes consequentemente revolucionárias, que não têm nada a perder com o erguerem-se em luta contra o capitalismo, não lhes apresentam uma perspectiva, não lhes apresentam objetivos, não lhes apresentam passos a percorrer para atingir esses objetivos e, ao mesmo tempo, não só não apresentam essas perspectivas, como alinharam num processo de liquescência ideológica e de deseducação ideológica. Não gosto muito da expressão, mas perceber se há esta história de que esquerda e direita, falar em esquerda e direita deixou de fazer sentido, as ideologias são coisas do passado, os TINAs, ou seja, o there is no alternative, e portanto isto é assim porque é assim, que são uma versão recaustada do que nós tínhamos antes do 25 de Abril. Isto é assim porque é assim, foi Deus Nosso Senhor que determinou que assim fosse, resta-nos obedecer e calar, etc, etc. E, portanto, essa desideologização da vida política tornou também fácil que, na ausência de perspectivas, uma propaganda feita do fácil, do imediato, do mediático, do soundbite, do aparentemente apetecível, possa levar esses setores, digamos, a votar e a aproximarem-se dos fascistas, mas não porque sejam fascistas, nem porque isso seja uma necessidade histórica. O que coloca é a responsabilidade das forças que se dizem de esquerda. Eu acho que nós temos, quanto às classes sociais, temos que fazer um estudo a sério das novas realidades, designadamente o novo conceito de operário, porque uma das coisas que as novas tecnologias fizeram foi expropriar do seu saber qualificado pessoas que tinham uma determinada posição social e que passaram por via da precarização e da proletarização a serem não apenas mal pagos, como sujeitos a uma desqualificação total em matéria de direitos. E, portanto, nós temos de estar a assistir, aliás, a Raquel tem chamado a atenção para isso. É um debate que não se faz porque se vai atrás do nacional-saloísmo, da novidade mediática, mas que se devia estar a fazer, por exemplo, a propósito dos impactos das novas tecnologias e, em particular, da chamada inteligência artificial, que quanto a mim não é inteligência nem artificial, mas isso fica para outra ocasião, mas que de facto tem conduzido à proletarização de um grande número de pessoas portadoras do saber qualificado e que foram expropriadas desse saber e que ou são condenadas a uma posição de completa precarização ou substituída por trabalhadores precários que são meros robôs logísticos, são meros operadores de robôs. Peço desculpa. Segundo ponto, eu acho que também nós temos que dar uma atenção muito particular àquele
amplo setor de trabalhadores desempregados, reais desempregados. É preciso dizer, os estudos do Eugénio Rosa, que tu citaste há bocado, Raquel, também têm chamado repetidamente a atenção que uma coisa são aquelas pessoas que são formalmente chamadas pelo Instituto Nacional de Estatística ou pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional como desempregadas, e aquilo que são os desempregados reais, que é um número que é sensivelmente o dobro dos primeiros. E os inempregáveis, que são de que eu falava há bocado. Isto é uma multidão de pessoas potencialmente revolucionária, mas que tem de ser mobilizada e organizada, e isso coloca, de facto, a questão do que é que andam aqui a fazer as forças políticas e partidárias que se reclamam da esquerda. E de ser da esquerda não é dizer meia dúzia de loas vagamente progressistas. Ser da esquerda é de estar do lado de quem trabalha, de quem é explorado, de quem é oprimido, é estar do lado da revolução contra a contra-revolução. Seja uma contra-revolução abertamente fascista à moda do Ventura, seja uma contra-revolução de Messias ou Bonaparte à moda do Gouveia e Melo, seja uma contra-revolução com um ar aparentemente civilizado, como aquelas dos autores que o Adriano, e muito bem, há bocado citou nos seus artigos do Público. Isto é que é a linha de demarcação e que a gente tem de se bater por ela. Antes de me despedir, quero ler-vos um pequeno poema palestiniano. Quero também, antes de me despedir, apelar aos nossos ouvintes que possam contribuir, porque eu faço este podcast pro bono. Evidentemente que o Adriano e o António estiveram aqui pro bono, mas há todo um trabalho técnico que leva muitas horas e, portanto, se puderem contribuir, seja com €1 por mês, seja com o que puderem, todas as informações está em www.tempocontraotempo.wordpress.com. Agora estou a dizer o de cor, mas penso que é assim. De qualquer maneira, é no site onde vocês nos ouvem, do lado direito têm todas as informações, e é muito importante para garantirmos que as pessoas que passam horas a garantir este espaço de esfera pública têm um apoio para tal, que evidentemente não é um pagamento do trabalho, porque isso seria necessário muito mais, mas é um início para que nós possamos garantir a pouco e pouco mais um espaço de debate livre, cultura e defesa do trabalho como este que temos aqui. Eu vou-vos ler um poema, livro Gaza, Terra da Poesia, da Marwa Atia. Ela nasceu no campo de refugiados de Nuseirat e é bacharel em Bioquímica pela Universidade de Gaza e está atualmente em Budapeste. Chama-se Infância Eterna. Você pergunta a ela ao pé da porta o que é flor de lufa. Ela pergunta onde você colocou o último poema e em que caderno fez suas anotações antes da ausência. Você se deita ao lado dela, na terra antiga do nosso avô, e sussurra para ela, assim eu sei. Então você lhe prepara uma nova mochila para uma viagem longa e para uma ausência mais longa. As folhas de uva secas enchem a metade da mochila e na outra metade os lenços da minha mãe. Este livro, organizado por Muhammad Taiziri, editado pela Tábua, é possível graças ao grupo de tradução da poesia árabe contemporânea feito no Brasil, na Universidade de São Paulo. Muito obrigada, António, Adriano. Muito obrigada a todos os ouvintes. Voltaremos aqui para a semana e voltaremos a contar com o António e com o Adriano, se eles puderem, em julho, para discutirmos a questão do o que fazer nos sindicatos hoje face a esta nova composição da classe trabalhadora e a esta nova desordem mundial. Como encontrar uma nova ordem que seja realmente solidária e fraterna. Um abraço e obrigada. Um abraço e obrigado a todos os ouvintes. Um abraço a todos, aos presentes, aos debatentes e aos ouvintes, e até breve. Até breve.